Olá, eu sou a Pamela, sou consultora de negócios da Migrate e hoje nós vamos aprender a próxima etapa que seria a emissão da NFE. Então, para iniciar a emissão após finalizar os cadastros, cadastro de pessoas, de itens, série, tudo que nós já vimos nos vídeos anteriores, nós partimos para a parte principal. Então, para emitir as notas, nós vamos acessar no menu aqui da esquerda a aba de emitir. Aqui nós teremos os documentos que estão em digitação. Então, são documentos que a gente começa e acaba não finalizando, ou começa e acaba rejeitando essa nota. Então, eles ficam aqui disponíveis para que a gente possa seguir editando eles em um segundo momento. Agora, nós vamos aprender a digitar uma nota aí a partir do zero. Tá? Então, nós vamos na aba de emissão, no botão de emitir e selecionamos o módulo de NFE. Então, ele vai abrir a tela onde nós inserimos os dados desse documento. Inserimos os dados dessa nota. A série, ele pega automaticamente do nosso cadastro, que nós já fizemos anteriormente, o número, o invoice também faz o controle para você. Então, ele assume essa responsabilidade e nós iniciamos o preenchimento. O primeiro campo seria a natureza de operação, que é onde nós colocamos aí o que é essa nota. Ele é um campo descritivo. Então, nós podemos colocar se é uma venda, se é uma remessa, se é uma devolução, o que é realmente esse documento de uma forma descritiva. Todos os campos descritivos do invoice, nós precisamos ter um cuidado para não deixar espaços ou no início ou no final da escrita, tá? Então, sempre escrevemos aí o que precisamos e deixamos assim, sem deixar espaços ao final. A data e hora de emissão, ele sempre pega a data atual da sua máquina. Então, ele também faz esse preenchimento automaticamente. Quando nós entramos na tela de digitação da NFE, ele já pega o horário em que a gente começou a digitar essa nota. Isso também precisa ter um cuidado, caso você comece a digitar a nota agora e queira emitir ela futuramente, né? Em um segundo momento, a gente precisa ajustar essa data para o horário atual. Data e hora de saída, ele é um campo opcional. Então, nós precisamos preencher apenas se a mercadoria sair do nosso estabelecimento não no momento em que eu emiti a nota. Então, por exemplo, eu estou emitindo a NFE de venda de mercadoria hoje, porém, o frete, a venda, ela vai ocorrer, né? Vai ser entregue ao meu cliente apenas 2, 3 dias depois. Então, a hora da saída desse produto, né, da minha loja, do meu estabelecimento, vai ser em um segundo momento. Aí sim eu preencho a data e hora de saída. Nós temos a finalidade, então onde nós inserimos se ela é uma NFE normal, e na normal ela entra as remessas, as vendas, toda essa parte. Nós temos a parte complementar, então a NFE complementar, ela é justamente para complementar uma nota que já existe anteriormente. Então, eu já fiz a emissão de uma NFE e esqueci de preencher o IPI, por exemplo. É uma situação muito comum. Então, eu preciso emitir uma NFE complementar de imposto, informando apenas esse IPI ou esse imposto que eu acabei deixando de preencher na nota anterior. Essa parte de valores, né, a gente não consegue inserir no evento, que é o evento de carta de correção que existe para a NFE. Por isso que existe a NFE complementar e a NFE de ajuste. Então, a complementar eu estou complementando uma nota que já existe e a de ajuste eu estou ajustando. Então, digamos que eu emiti uma NFE e o valor do IPI ficou incorreto e essa nota já passou aí o prazo do cancelamento, eu posso emitir uma NFE de ajuste para esse imposto. Ou até mesmo cancelar aquele documento caso ainda esteja válido. Então, vai depender aí do cenário e da situação que você está enfrentando naquele momento. A próxima, então, seria devolução de mercadoria. Então, quando eu estou devolvendo um produto ou algo nesse sentido, estou devolvendo, também precisa existir uma nota onde foi feita aquela compra, aquela venda, para que eu possa referenciar. A NFE normal, ela não precisa desse ponto, então é o único documento aí que eu não preciso referenciar um outro já existente. A complementar, a NFE de ajuste e a NFE de devolução, todas elas estão ligadas a uma outra nota. Então, uma nota que já existe anteriormente, por isso eu preciso referenciar a chave de acesso desse documento. Também preenchemos o tipo dessa NFE, se ela é de entrada ou de saída. Então, se esse produto, ele acabou entrando no meu estoque ou ele acabou saindo do meu estoque. O destino, ele está ligado ao meu destinatário.
Então, para quem eu estou emitindo esse documento? A operação interna é para quando o meu destinatário é do mesmo estado que eu. Então, eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul e eu também estou emitindo notas para alguém que é dessa mesma UF. Interestadual é quando eu emito uma nota para alguém que é de um estado diferente. Então, eu sou do Rio Grande do Sul e vou emitir a nota para alguém que é de São Paulo, de Minas Gerais, de uma UF diferente da minha. E com o exterior, então, seria para um destinatário que não é brasileiro, né? Então, ele é do exterior. Então, Argentina, Paraguai, algum outro país. Operação, então, se eu estou trabalhando com um consumidor final ou é uma operação normal. A presença do comprador, então, ela tem algumas opções. Eu posso ter feito essa operação dessa nota presencial. Então, por exemplo, fiz uma venda, o cliente foi lá no meu estabelecimento e comprou esse produto, eu estou trabalhando com uma operação presencial. Ou eu acabei vendendo pela internet, ou por um site, ou pelo Instagram, por alguma outra opção que seja online, eu tenho essa possibilidade também. Por teleatendimento, na mesma lógica, ou presencial fora do meu estabelecimento. Então, eu acabei indo até o cliente, ou estava passando por algum outro local e fiz essa venda e preciso emitir essa nota, ela não foi feita na minha loja, no meu estabelecimento. Então, eu também tenho essa possibilidade. Ou tem casos que não foi presencial, mas tem outras possibilidades além da internet e do teleatendimento. E tem operações, então, que não se aplica a presença. Por exemplo, quando eu vou emitir uma nota de devolução de mercadoria, né, não se aplica a presença. Então, também tenho essa opção. Aqui no meu destinatário, então, é onde a gente vai pesquisar pelo cadastro que a gente já fez anteriormente, que é o cadastro de pessoas. Então, aqui eu vou digitar o nome do meu destinatário. Caso ele ainda não exista, eu posso cadastrar ele nesse mesmo momento. E caso ele exista, eu consigo inserir ele aqui de acordo com o cadastro que eu já fiz anteriormente. Por isso, essa etapa do cadastro é muito importante. Então, seleciono aí um destinatário de exemplo, ele vai pegar as informações automaticamente. Os documentos referenciados, que é a nossa próxima etapa, ela é justamente para os documentos que têm a finalidade de ajuste, de complemento ou de devolução. Essas finalidades, elas estão ligadas a um documento já existente. Então, eu preciso referenciar essa nota. Caso seja esse a situação, a gente vem aqui em adicionar documentos e vamos precisar inserir esse documento aqui no invoice. Se esse documento que eu estou complementando, que eu estou ajustando ou devolvendo, foi emitido pelo invoice, pela plataforma, eu posso utilizar o número e a série desse arquivo, apenas se ele já existir dentro do invoice. Caso eu emitir ele por algum outro local, ou por exemplo, a devolução da mercadoria não fui eu quem emiti essa nota, ela não existe dentro do invoice, eu trabalho com a chave de acesso. Ou trabalho com a chave em todos os casos, né? É o caminho mais seguro. Porém, eu sempre preciso usar ou um ou outro. Eu nunca posso utilizar número, série e chave de acesso. Então, eu sempre preencho ou o número e série ou a chave de acesso. Depois de preencher esses dados, eu seleciono o botão de adicionar e salvo também. Aqui a gente tem outras opções além da NFE, né? Da NFE, do cupom ou do CFE SAT. Para quem emite cupom fiscal, ele tem o prazo de cancelamento de 30 minutos. Então, é um prazo super rápido. E caso eu tenha um problema nessa nota e eu precise cancelar ela depois, em um segundo momento, e não seja possível, o fisco orienta que a gente emita uma NFE de devolução. Então, o cupom, ele não existe cupom de devolução de mercadoria. Por isso, a gente tem essa opção de NFCE, justamente para quem emite cupom e precisa devolver uma nota, a gente tem essa possibilidade. Da mesma forma, o SAT. A gente tem outras opções, como a NFE, que ela não é eletrônica, a NFE do produtor, um CTE de devolução, por exemplo, um CTE que eu preciso referenciar, e outras possibilidades. Então, depois eu preencher, eu salvo e ele vai ficar aqui apresentável, eu posso editar ou excluir em um segundo momento. Agora nós partimos para os produtos que nós também já cadastramos lá no cadastro de itens do vídeo anterior. Então aqui eu vou pesquisar o produto que eu desejo e ele vai apresentar a lista. Essa pesquisa pode ser ou pela descrição ou pelo código do item. Tem as duas possibilidades.
Então, aqui eu pesquiso o meu produto e, ao selecionar, ele vai pegar todos aqueles dados que eu já inseri. Então, o código do NCM, o valor, todos aqueles dados que eu inseri no cadastro. E eu vou preencher apenas a quantidade desse item que eu fiz a venda. Ele vai calcular automaticamente o valor total e também preciso preencher o CFOP. Esse CFOP, ele é um código que muda de uma operação para outra. Então, a contabilidade geralmente fornece esse código para você e ele tem uma lógica. Então, por exemplo, o CFOP com o início 5 significa que ele é um documento de saída, tá? Tem um início aí com vários códigos e a contabilidade fornece para vocês qual é o código que você precisa usar nos documentos. Então, a gente insere o CFOP e os demais dados do produto ficam aqui na sacolinha, mas eles já são preenchidos automaticamente com o cadastro. Aqui, então, eu posso conferir se está tudo de acordo. Também tem outros campos que eu consigo preencher, como, por exemplo, se eu quero destacar esse produto lá na nota fiscal, né, deixar esse item em negrito. Se tiver algum valor de frete, ele também fica nessa tela, nessa opção. Um valor de seguro, por exemplo, né? Fiz um frete e ele tem um seguro caso aconteça alguma situação. A gente tem a opção de rastreio também, então caso ele seja enviado pelos correios ou algo nesse sentido, eu preciso inserir esse rastreio, caso o cliente queira ter acesso, eu posso inserir por aqui. Se for uma nota de importação, então eu estou importando um produto, é obrigatório eu preencher esse grupo de importação. Então tem os dados aí, tudo que tiver asterisco é obrigatório, caso se encaixe em uma nota de importação. Exportação, se eu estiver mandando esse produto para fora do país, eu preciso preencher esse grupo de exportação. E nós também temos o controle da ST. Esse controle é onde a gente preenche os dados do SEST, que também tem no cadastro do produto. Mas aqui também fica um código que ele é bem importante e obrigatório em muitas UFs, que é o código do benefício fiscal. Então, caso esse produto exija que a gente mande esse código do benefício fiscal, eu preencho nessa opção. Depois eu posso salvar e ele vai gravar as informações que eu alterei ou que eu apenas revisei. Além dos dados do produto, eu também preciso preencher os impostos, que é uma informação essencial nessa nota. Então, os impostos, eles ficam nesse ícone da etiqueta e eles precisam ser preenchidos o ICMS, o PIS, o COFINS e o IPI. Talvez o documento que eu esteja emitindo, ele não tenha IPI, mas é obrigatório que eu revise esse campo. Como vocês puderam notar, quando eu entrei nessa tela, ele estava em amarelo. Então, o invoice ele não deixa a gente salvar sem a gente revisar esse campo. O ICMS, então, eu preencho de acordo com o meu regime, se eu sou simples nacional ou regime normal. Ele vai mudar aqui o CST de acordo com o que eu preencher. E os campos que eu informo também mudam de acordo com o CST. Tudo que tiver asterisco é obrigatório, então conforme vai mudando, o CST ele vai alterando os campos, mas a regra do obrigatório permanece. Vou cessar aqui com o mais utilizado hoje, que é o tributado integralmente. Coloco a origem da mercadoria, se ela é nacional, se ela é do exterior. Coloco a modalidade da minha base de cálculo. Então, vou utilizar aqui a margem do valor agregado. A base de cálculo geralmente é o mesmo valor do produto, porém pode ter redução, né? Dependendo da atividade, dependendo da operação dessa nota. A alíquota que eu utilizo, então, digamos que seja a alíquota de 17%, que é a alíquota do Rio Grande do Sul. O valor do ICMS, então, ele calcula automaticamente. Ele pega o valor da base de cálculo, vezes a alíquota e calcula automaticamente o valor do ICMS, para que eu não precise fazer isso manualmente. E o fundo de combate à pobreza, caso eu tenha, eu insira a porcentagem e o valor também. Nós temos o ICMS interestadual. Então, quando a gente tem uma operação para o mesmo estado, eu preencho apenas o ICMS. E a alíquota que eu utilizo é a alíquota do meu estado para aquele produto. Porém, tem alguns produtos que eu pago um valor extra de ICMS por ser por um estado diferente de onde eu estou. Então, isso também varia de uma UF para outra. Caso eu precise preencher o ICMS interestadual, fica nessa opção. O PIS e o COFINS eu também preciso revisar e preciso preencher aí o CST. Caso seja isento, eu posso preencher o CST de isenção, mas caso tenha, né, tributação desses impostos, eu também sou obrigada a preencher. E o
que tiver em asterisco vermelho, né, é obrigatório. No produto que nós vamos testar é isento, então eu estou colocando o CST 07, que é isento. O ISSQN, então, ele é apenas para serviços. Caso você esteja emitindo uma nota que tenha um serviço e não um produto, eu preciso preencher o ISSQN. Ele é o serviço, o imposto obrigatório, tá, para esse tipo de serviço. O IPI, então, é apenas para quem produz, né, aquele produto, então é diretamente para os fabricantes. Caso possua nessa nota, eu também preciso preencher. Mesma coisa para o II e tributos devolvidos. Após salvar, então eu posso partir para a próxima etapa. Aqui nós podemos inserir mais de um item, né? Então ele tem 3 aqui por padrão, mas eu posso inserir mais itens caso possua. Temos a etapa do frete. Então, caso tiver frete nessa nota, eu tenho algumas possibilidades, né? Por conta do remetente, do destinatário. Insiro aqui e caso tenha frete, eu também vou pesquisar pelo transportador, que encaixa naquele cadastro de pessoas também que eu fiz. Então, eu posso preencher aqui de acordo com o cadastro de pessoas. E ele vai pegar automaticamente os dados dessa pessoa. Tem a opção aqui de mais informações do frete. Caso eu precise preencher volumes ou a parte dos veículos que está carregando esse frete, fica nessa opção de mais informações do frete. A parte dos totais, ela está aqui mais como uma visualização, visto que o invoice calcula automaticamente hoje. Então, ele pega e soma os produtos, ele calcula automaticamente o imposto, né? Base de cálculo vezes a alíquota e insere isso também nos totais. Nós vamos para a parte da cobrança, que é quase a etapa final aí da nossa NFE. A cobrança, nós temos as informações do pagamento e a cobrança e a fatura nós apenas inserimos se essa nota for parcelada. Então, esse grupo de fatura e de parcelas eu deixo em branco caso seja o valor à vista ou não seja parcelado. Tá? Se eu vender esse produto para 30 dias, para 60 dias, ou acabei fazendo em 2 vezes, por exemplo, eu preciso preencher o valor da minha fatura e gerar as parcelas. Então, por exemplo, essa nota aqui é o valor de R$50, digamos que o cliente fez em 2 vezes esse valor. Eu vou preencher o número da fatura, que é apenas um número. O valor original, então, são os meus R$50. Se tiver algum desconto nessa nota, eu preencho aqui. O valor líquido, então, vai ser o original menos o desconto. Nesse caso, não tem desconto, então fica nos R$50. E eu gero as minhas parcelas. Então, como o exemplo que eu trouxe são 2 vezes, eu vou gerar 2 parcelas e vou escolher a data do primeiro vencimento da parcela. Então, digamos que eu coloque aí para 30 dias. E gere. O invoice vai pegar o valor total e dividir pela quantidade das parcelas. E a data de vencimento ele também coloca de 30 em 30 dias, mas é alterável. Então, por exemplo, que não seja uma data que o invoice inseriu, ou não seja nesses valores que o invoice inseriu, eu consigo ajustar. Lembrando que esse grupo aqui eu preencho apenas se for uma venda parcelada. Nas informações de pagamento é onde eu vou inserir como que foi o pagamento dessa nota. Então, a forma de pagamento a gente tem N opções. Caso seja parcelado, por exemplo, no boleto, eu ainda informo o indicador, se foi à vista, a prazo ou se não tem pagamento. Não informado, geralmente são casos, por exemplo, de uma NFE complementar, de uma NFE de ajuste ou de devolução de mercadoria, onde eu não tenho um valor para pagar, eu estou apenas complementando uma nota anterior. Nas notas normais aí de venda, geralmente eu uso ou a prazo ou à vista, ambas as opções. Então, eu inseri o boleto bancário, visto que a gente gerou os dados da fatura, o valor então fica em R$50. A data do pagamento do cliente, então, digamos que seja no dia 26 de março, que é o que nós inserimos, o CNPJ do pagador, caso seja CNPJ, e o F do pagador. Então, esses dados aqui, eles são opcionais, né? A gente pode ver que não tem o asterisco aí indicando eles como obrigatórios. Depois de inserir esse pagamento, eu preciso selecionar a opção de adicionar. Aqui eu também posso ter mais de uma forma de pagamento. Então, digamos que dos R$50, o cliente me pagou 30 no Pix e 20 em dinheiro físico. Eu posso inserir as duas formas de pagamento. Ou ele me pagou metade à vista e metade ele vai pagar daqui a 30 dias,
eu também tenho essa possibilidade. Insiro o pagamento e a última etapa são as informações adicionais dessa nota. Então, caso lá na minha DANF a gente tem um campo que é informações complementares, onde a gente informa algum dado que precise, que seja importante, que seja visto nessa nota. Então, aqui é onde eu insiro essas informações complementares. E ao finalizar a digitação dessa nota, então nós já inserimos todos os dados, nós temos a opção de pré-visualizar o PDF dessa nota. Então, a gente consegue conferir esse documento pelo DANF. A gente consegue dar uma olhada aí no DANF, ver se está tudo preenchido de acordo, se eu acabei não esquecendo de colocar alguma coisa, então ele é mais para conferência mesmo. Esse DANF ele não tem valor fiscal, porque essa nota ainda não foi emitida, ela não foi autorizada, então realmente é mais para conferência. Caso esteja tudo corretamente, eu posso emitir a minha NFE. E aqui eu vou receber o meu retorno. Nesse caso, eu acabei preenchendo a data do pagamento diferente do esperado, né? Então, ele acabou rejeitando. O que eu posso fazer é ajustar essa nota. Então, por exemplo, rejeitou devido à data do pagamento. Então, digamos que eu coloque aqui o boleto bancário, pagamento a prazo, e insira novamente esse pagamento, ajustando o porquê daquela rejeição. Então, ele vai me retornar aí o status dessa nota. Caso ele tenha autorizado esse documento, ele também retorna para mim. E para eu conseguir visualizar essa nota em um segundo momento, ela vai ficar disponível lá na aba dos documentos emitidos. Então, aqui nos documentos emitidos, eu sempre preciso fazer um filtro, né? Ele pega aí filtros de documentos recentes e talvez não esteja disponível para você. Mas aqui, então, nós vamos em mais filtros, na opção de data, e nós escolhemos todas as datas e o modelo de NFE, que é o que nós estamos fazendo neste momento. Ao pesquisar, ele vai trazer os documentos aí de um determinado período para que a gente possa visualizar, baixar o PDF, o XML, dar uma olhada nessa nota e também fazer os eventos que essa nota permite. Então, aqui está a nota que nós emitimos, né, no valor de R$50, e eu consigo visualizar essa nota. Então, ao clicar sobre ela, ele me mostra os detalhes. A chave de acesso também, se eu quiser consultar essa chave lá na Cefaz, consigo ver aí individualmente cada grupo que eu fiz o preenchimento na emissão. E aqui embaixo eu tenho a aba de logs, que é onde mostra o que aconteceu com aquele documento. Então, se ocorreu uma rejeição, se está com algum problema nessa nota, ele apresenta os logs aqui. Também temos os ícones de ações. Então, aqui nós conseguimos baixar o PDF, baixar o XML, fazer o evento de cancelamento, o evento de carta de correção, o evento de inclusão do ator, o comprovante de entrega e insucesso de entrega. O que são esses eventos, né? A carta de correção, ela serve para eu corrigir algo naquela nota. E ela segue algumas regras. Então, por exemplo, eu tenho termos onde eu assino. Então, quando eu concordo com esses termos, eu estou dizendo para a Cefaz e assumindo a responsabilidade que o conteúdo que eu inseri nessa carta de correção, ele não fere nenhuma dessas três variáveis. O que são essas variáveis? Então, eu não posso emitir uma carta de correção que altere valor da base de cálculo, valor da alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação. Ou seja, nada que interfira em valor. Eu não posso mudar a quantidade, por exemplo, porque muda o valor total da nota. Então, eu não posso interferir em nada de valor. Não posso inserir nada que altere os dados do meu remetente ou do meu destinatário. Então, eu não posso alterar endereço, nada que seja cadastral dessas duas pessoas dentro da minha NFI. Não posso também ajustar a data de emissão dessa nota ou a data de saída. Então, caso seja algo que não interfira nesses três termos, eu posso emitir esse evento de carta de correção, ao invés de cancelar essa nota e emitir ela novamente. Então, o CFOP é diferente, ou quero inserir algo nas informações complementares, eu preciso inserir aqui o que eu vou alterar. Então, por exemplo, o CFOP, eu vou inserir aqui. E quando eu concordo, então quer dizer que essa correção não fere esses dados. Ao enviar essa carta de correção, eu vou ter um feedback de retorno.
Então, por exemplo, essa correção ela está de acordo, né? E ela registrou aí junto à NFE. Caso surja alguma situação que se encaixe nesse evento, depois ela vai ficar disponível para eu baixar o PDF e o XML desse evento junto na aba de eventos. Também tenho o evento de cancelamento. Então, o cancelamento a gente faz quando essa nota realmente não aconteceu, não se concretizou, ou quando eu preciso ajustar algo nessa nota que não possa ser feito pela carta de correção. Então, eu inseri a quantidade errada, eu acabei inserindo o valor do item errado, eu preciso cancelar essa nota e emitir um novo documento. Então, eu posso proceder com o cancelamento. Também tem um evento de inclusão do ator, que eu posso fazer aí pelo invoice. Comprovante de entrega. Então, por exemplo, se essa nota tiver frete, eu posso inserir um comprovante de entrega. Insiro os dados aí dessa entrega, a captura aí da imagem, né? Geralmente, se você já passou por uma situação de receber uma encomenda lá na sua casa, você teve que assinar, o carteiro ou a pessoa que entregou essa encomenda, ela tira uma foto da assinatura. Então, isso é para realizar o comprovante de entrega. Ou insucesso na entrega da mesma forma. Então, caso ele bateu lá na sua casa, não tinha ninguém disponível, a gente pode emitir o evento de insucesso da entrega da NFI. Na aba de documentos emitidos, nós temos a possibilidade de ajustar algum documento que esteja rejeitado. Então, digamos que eu emiti aquela nota e eu acabei inserindo alguma informação incorreta, alguma informação errada, e ela rejeitou perante a Cefaz. Aqui, nós temos a possibilidade de corrigir o documento. Ao selecionar essa opção, ele vai abrir a tela de digitação da NFI novamente, com os dados que eu já preenchi, e no topo, no cabeçalho, ele vai mostrar por que essa nota rejeitou, como uma forma de apoiar também na correção. Então, aqui eu corrijo a nota e quando eu clicar em corrigir a NFE, ele vai fazer a emissão desse documento novamente. Outra informação importante. Toda vez que eu começo a utilizar o invoice para emitir NFE, eu sempre preciso digitar a nota do zero. Então, aqui na aba NFE, quando eu vier aqui em novo documento, eu sempre preciso digitar ela do zero. Porém, conforme eu for utilizando a plataforma, com o passar do tempo, ele vai se autoalimentando. Então, digamos que eu vá emitir uma nota, depois de um certo uso, com o destinatário e com o item que eu já emiti anteriormente, ele pré-carrega os dados dessa nota. Então, ele já preenche o CFAP, ele já preenche a questão do imposto. Claro que eu preciso conferir se esses dados estão de acordo com a operação que eu estou fazendo, mas ele já pré-carrega esses dados como uma forma de facilitar também. Então, pensando numa empresa que emite todos os meses notas para o mesmo destinatário com os mesmos itens, ele já vai pré-carregar e facilitar esse preenchimento. Aqui eu também consigo ter uma opção de reutilizar os dados de uma nota emitida anteriormente. Então, na aba de emitir, eu tenho a opção de reutilizar dados. Aqui, nessa opção de reutilizar dados, eu vou escolher a NFE que eu quero copiar. Então, o invoice vai fazer uma cópia dessa NFE e vai alterar apenas o número dela para o número que está nessa sequência. Então, eu preciso escolher essa opção quando eu quero emitir uma nota muito próxima que eu já inseri anteriormente, como uma forma também de agilizar aí as digitações no dia a dia. Então, ao selecionar, ele vai abrir a tela de digitação normalmente, porém, ele vai trazer os dados dessa nota em específico que eu escolhi e eu posso mudar algo que eu preciso e emitir esse documento novamente. Nessa tela de emitir, eu também consigo inutilizar algum documento que rejeitou. Então, aqui a gente pode ver que tem um número, né? Esse número são de documentos que eu não acabei a digitação, no que eu comecei a digitar, NFE, acabei não finalizando, ou documentos que acabaram rejeitando. Para esses documentos, digamos que eu não emita, o fisco ele vai cobrar esses documentos que não existem, porque teve um pulo de numeração. Então, para isso, eu preciso fazer um evento de inutilização. Ou eu corrijo essa nota, ou eu inutilizo ela. Para isso, então, eu tenho essa opção com X de inutilizar. Quando eu inutilizar, eu estou dizendo para a Cefaz que eu não quero mais emitir essa NFE.
Então, ela vai ficar com o status de inutilizada lá na aba de documentos emitidos e eu não vou conseguir mais editar ou emitir esse número. Caso eu queira, eu preciso emitir uma nova numeração. Então, esse foi o nosso passo a passo para emitir digitação de NFI diretamente pelo Invoice. Tem mais detalhes sobre todo esse processo aqui na descrição do vídeo e até a próxima!